Bom, que a doce paz de Jesus ilumine os nossos corações, mais uma vez, agora e sempre. O tema da palestra já foi falado para vocês, é a vida e obra de Maria de Magdala. É uma das maiores conversões que teve no cristianismo. Primeiro porque antes de Maria de Magdala conhecer Jesus, ela se portava de um jeito. A partir do momento que ela começa a conhecer Jesus, ela se transforma. E se nós formos analisar a nossa vida, nós vamos encontrar dentro de muitas mulheres que estão aqui, algo de Maria de Magdala. Se nós formos analisar também alguns homens que estão presentes, ou mesmo aqueles que vão assistir, nós também vamos encontrar alguma essência de Maria de Magdala. Então, no decorrer da palestra, conforme nós formos analisando toda a passagem dela, a gente vai perceber que os ensinamentos deixados por ela, deixados por Jesus, podem ajudar com que nós façamos a nossa transformação interior. As fontes seguras para nós sabermos ou para nós procurarmos alguns relatos sobre a existência dela aqui na Terra, está no livro Boa Nova, onde tem um capítulo específico para falar de Maria de Magdala no dia em que ela faz a conversão. Nós também temos alguns livros da Amália Rodrigues, porque são esses livros que estão mais próximos daquilo que aconteceu no passado, quando os discípulos andavam aqui para a Terra. E uma das fontes mais importantes é Joana de Ângeles, que é o espírito que o Divaldo recebe em todas as suas palestras. E Joana de Ângeles foi Joana de Cusa, quando esteve aqui na Terra. Então, Maria de Magdala, Maria de Nazaré e Joana de Cusa sempre andaram juntas e, na maioria das vezes, próximas de Jesus. E Joana de Ângeles, sendo Joana de Cusa, ela traz, então, bastante a essência da história. Os fatos marcantes da vida dela. Ela nasceu nas margens do Tiberíades, em uma daquelas aldeias. Não importa nós queremos saber qual. A importância é nós sabermos que ela nasceu. Uma outra coisa importante, que até pouco tempo eu também achava que ela era prostituta, mas ela não era prostituta e muito menos pecadora. Ela se transforma a partir do momento que ela conhece Jesus. E desde pequena, ela já se impressionava com todos os ensinamentos que Jesus ia trazer, com seu messianato. Então, desde pequena, ela já procurava ter esse conhecimento. Magdala era uma das cidades bonitas que tinha ali na região da Galileia. Ela vai ganhar um maior destaque quando Maria faz a sua conversão, quando ela se transforma. Então, ela já tinha um reconhecimento, mas o destaque maior acontece nesse momento. Na história dela, diz que tem um divisor de águas. Esse divisor de águas fala que ela, aos 15 anos, foi fazer uma visita a Jerusalém. Fazendo essa visita em Jerusalém, ela se apaixona por um rapaz. E ela se apaixona profundamente, ao ponto de se entregar para ele. E no dia que ela se entrega para ele, por muito amor que ela tinha, no dia seguinte, quando ela acorda, ela vai procurar o rapaz, ela já não encontra mais ele.
Então, esse pode ter sido um dos motivos de ela ter se desiludido e aí ter, vamos supor, vivenciado as formas que ela vivenciava quando estava aqui na época. Quando a gente fala que ela não tinha, não era prostituta e muito menos pecadora, na verdade, ela sofria a influência de 7 demônios. Nós vamos encontrar escrito na Bíblia 7 demônios. Mas, se nós trazemos por conhecimento que a doutrina traz para todos nós hoje, nós vamos entendendo que são os obsessores que nos assessoram todas as vezes que nós baixamos o nosso padrão vibratório. Quando nós sofremos, assim, um desequilíbrio emocional, principalmente na sexualidade, normalmente nós fazemos uma troca de energia. Quando essa troca de energia é rompida num relacionamento, nós sentimos falta dessa energia. E se não tivermos equilibrados espiritualmente, nós saímos à procura de um outro relacionamento, às vezes de uma forma desenfreada, nos envolvendo com várias pessoas, onde determinados espíritos na mesma condição começam a se juntar a nós e aí nos causar o desequilíbrio que pode ter sido causado nessa companheira, que não conseguia ter o autocontrole pela força dos seus pensamentos. Esse fato de ser assessorado por 7 demônios ou mais não quer só dizer em relação à sexualidade, mas é em relação a qualquer situação de perda, de desequilíbrio, de uma série de coisas, quando nós procuramos dar acesso a pensamentos inferiores. Na vida dela, tem um mendigo, que era leproso, que vai ser muito importante na transformação dela. E eu já interrogo para vocês, quantos mendigos não existem na nossa vida que nos ajudam a fazer a transformação que nós necessitamos? No caso dela, esse mendigo, ele era leproso na época. Ele ficou sabendo que Jesus estava promovendo os chamados milagres, que nós sabemos que não existe. Na verdade, é a própria pessoa que promove isso. Ele queria procurar Jesus. E Maria, num determinado momento, Maria de Magdala, Maria de Magdala, num determinado momento, está passando aonde ele estava caído. Ele vendo ela passar, ele fala, olha, por favor, me dá um dinheiro, porque eu quero procurar Jesus. Aí ela pega um denário, joga para ele e fala, olha, se você encontrar ele, vai falar para mim, pois é a forma que você pode me pagar. Aí ele consegue encontrar Jesus, e aí ele se cura, e aí ele resolve ir à casa de Maria de Magdala. Ele começa a bater na porta, ele bate forte na porta. Existe aquele que era o guardião daquela casa. Ele abre aquela pequena portinholazinha que tinha em cima e vê um mendigo ali. E ele fala, eu quero falar com a senhora. Mas ele fala, poxa vida, ela recusou o príncipe, ela recusou os poderosos da época, ela recusou o próprio amor dela na noite anterior, e agora vai querer atender você? Vai embora, senão eu toco os cachorros em cima de você. E fecha a portinhola novamente. Ele, não contente, ele começa a bater mais forte na porta.
chame a senhora, que senão eu vou bater tão forte, eu vou gritar tão forte, que a cidade inteira vai escutar. Esse segurança, ele percebe que há um olhar diferente nesse mendigo. Aí ele resolve abrir a porta para saber o que ele queria. E aí ele fala, eu preciso falar com a senhora, senão eu vou fazer uma bagunça até que ela apareça. Aí esse segurança pede para uma daquelas servas que vestia ela para ir chamar sua senhora, a Maria de Magdala, que estava naquele momento, no momento de reclusão. Porque toda vez que ela tinha um relacionamento, o relacionamento era intenso, mas depois que acontecia o relacionamento, ela ficava por um longo tempo reclusa no seu recanto. Não queria falar com ninguém, ninguém podia chamar ela não queria ver a luz, ela estava em total desequilíbrio, parece que até perdendo todas as suas forças. E aí ela ficava naquele ambiente lá, sem sair do lugar. A sua serva vai procurá-la, tem aquele receio de chamá-lo, porque ela já estava ali um longo tempo. Ela olha para a senhora que está caída lá, resolve voltar, mas quando ela resolve voltar, já vê que o mendigo estava atrás dela. E ele se ajoelha onde estava Maria de Magdala e começa a chacoalhar ela. Acorde, senhora, eu preciso falar com você. E por mais que ele fizesse isso, ela não acordava. Até que lentamente ela começa a despertar. Quando ela começa a despertar, ela começa a ver ainda ele com os olhos embaçados, e ele fala, senhora, ele veio. Jesus está próximo daqui. Jesus me curou. Jesus curou a minha lepra. Aí diz que rasga aquela camisa suja que ele estava usando e mostra que as chagas dele já tinham sumido do corpo. E aí ele fala, Jesus me curou. Ela olha para ele, ainda meia sonolenta, e diz o seguinte, as tuas chagas são do corpo físico, mas será que Jesus cura as lepras da alma? Pois a minha lepra é profunda. E ele olha para ela e fala o seguinte, olha, Jesus é diferente. Jesus conversa com os pobres. Jesus cura a todos. E eu tenho plena certeza que Jesus está te esperando. Aí ela ganha força para se levantar, começa a se arrumar, onde eles precisam pegar uma barca da onde ela morava até uma outra margem do rio. É bom que a gente tenha consciência, né, que determinados momentos da nossa existência, nós estamos na mesma condição que ela. Porque nós trazemos tantos vícios, tantos defeitos, tantas mágoas, tantas situações que nos causam desconforto e a gente não acredita que uma doutrina como essa, ou qualquer outra doutrina que representa o Cristo hoje, possa mudar a qualquer um de nós. E a gente fica vacilante. Nós agimos da mesma forma que Maria de Magdala agiu até o exato momento em que ela resolve procurar aquela casa espírita ou qualquer outro templo religioso para que a ajuda externa, através do conhecimento de Jesus, faça a transformação interior. Aí ela resolve sair dali. Quando ela resolve sair dali, ela sobe na barca. Mas ela vai tendo os mesmos pensamentos que nós temos. Na cabecinha dela, ela pensava o seguinte, se Jesus conhece a todos, ou se Jesus conhece as profundezas da minha alma,
Ele vai saber o que eu sou? Ele vai saber o que eu faço? Será que ele vai me reprimir? E aí ela vai fazendo todo esse percurso com esse pensamento. Quando eles chegam na próxima margem, a casa é como se fosse a margem aqui, e mais ou menos um pouquinho lá para frente do Gesbe, a casa de Pedro, não é Simão Pedro o apóstolo, mas é um outro Simão Pedro que também cobrava impostos ali. A porta está aberta, de longe ela visualiza Jesus lá dentro, sentada, porque era uma festividade, porque esse Simão Pedro, todas as celebridades que vinham na cidade, ele chamava para que fossem à sua casa, para ele chamarem os poderosos, para ele estar sempre em posição de destaque. E ele havia chamado aquele peregrino que estava sendo conhecido em toda aquela região. E Jesus aceitou. Isso para ele foi uma grande glória. Aí ela pensa duas vezes antes de querer ir ao encontro de Jesus, quase até com aquele sentimento de desistência, é quando o mendigo a empurra. Fala, vá, ele está te esperando. Aí ela resolve realmente sair à procura de Jesus. Ela dá uma pequena abertura na porta que faz aquele barulho todo. E quando todos olham para ver quem estava chegando, viram que era Maria de Magdala. Os olhos de repreensão de todos era gigantesco. Como pode uma mulher daquela qualidade adentrar uma festa ou querer se aproximar do mestre daquele momento, né? Mas mesmo assim ela vai ganhando forças, principalmente quando Jesus estava de costa e vira lentamente para dizer, Maria, você veio? Aí ela fala, Jesus, tu me conheces? Aí ele diz o seguinte, qual pastor que não conhece o seu rebanho? Qual pastor que não conhece as suas ovelhas? Mas, Senhor, se tu me conheces, tu sabe como eu sou. Maria, tu sabe também o que eu fiz. Maria, não me importa o que tu fez. O que importa é o que você vai fazer daqui para frente. Então Jesus não reprimina ela, como a doutrina não vai reprimir qualquer um de nós, porque pelo que nós fizemos até os dias de hoje, ou pelo menos até o momento que nós procuramos a nossa transformação. Ninguém vai nos reprimir ou nos condenar naquilo que nós fizemos, até o exato momento que nós decidimos mudar. Para Maria de Magdala, Jesus só indica um novo caminho. Jesus dá um novo roteiro de vida para ela. É o que a doutrina espírita, em nome do Cristo, faz com todos nós. Ela nos dá um novo roteiro de vida para que a gente tenha coragem de levantar, não se preocupar com o que nós fizemos lá atrás, para seguir uma vida diferente, para seguir uma vida de transformação. E Maria fala o seguinte, pede a minha vida e eu te darei a minha vida, que é tão inútil, desperdiçada. Se tu quiseres, morrerei por ti. Mas Jesus fala, eu não vou pedir a tua vida agora. Mais para frente pode ser que sim. E aí ele fala, Maria, ama os teus filhos. E ela fala, Jesus, mas eu tenho meu ventre furado 1000 vezes e nunca tive um filho. Ele fala, bendito é aquela
que ama os seus filhos que nascem do teu próprio ventre. Mas eu te peço que você ame aqueles filhos que não têm mães, aquelas mães que não têm filhos e aqueles pais que também não têm filhos. Aí ela entende que naquele exato momento ela precisava amar todas aquelas pessoas que estavam à sua volta. Quando isso acontece, ela sai radiante daquela casa e vai na sua casa e começa a jogar fora tudo que ela tinha como riqueza, as suas joias, os seus vestidos, os seus perfumes. Ela só guarda um pequeno frasco de alabastro, que era um perfume da época, e o vestido com o qual ela tinha perdido a sua virgindade. É o que ela guarda. As pessoas que viram o que ela estava fazendo falavam: agora a prostituta ficou louca, agora ela endoidou de vez. Mas ela se desfaz de tudo. E a partir daquele momento, em todos os lugares que Jesus estava pregando ou fazendo as suas caminhadas, ela estava junto. Então ela esteve próxima de Jesus no Sermão do Monte. Ela ajudava aquelas crianças que se perdiam. Ela conversava com as pessoas que estavam sofridas, mesmo ali no Sermão do Monte. São atitudes que cabem para nós quando estamos começando a sentir essa transformação. Porque dessa forma, Maria de Magdala preencheria aquele vazio que ela tinha até aquele exato momento, que dava guarida para pensamentos inferiores e para que ela sofresse influências daquelas entidades. Tecendo benefícios em benefícios de outro, trabalhando esse amor interno que existe dentro de nós, nós começamos a sanar aquele vazio, aquela dor, aqueles problemas que nós enfrentamos. E a Maria de Magdala começa a fazer isso. Então não foram poucos os momentos que Jesus esteve aqui na terra, e sempre ele esteve acompanhado, na maioria das vezes, pelas 3 Maria. Maria de Magdala, o Zé foi até feliz quando colocou a última música de Maria de Nazaré, sua mãe, e também Joana de Cusa, né, que passa a ser chamada Maria também. Então as 3 sempre estavam juntas. No momento do desencarne de Jesus, Maria de Magdala também estava lá. Ela viu a crucificação, ela viu a dor de Maria de Nazaré vendo seu filho sendo crucificado. Como nós sabemos, Jesus foi enterrado e ele havia prometido que no 3º dia ele ressuscitaria. E na madrugada de domingo, Maria de Magdala e mais umas outras 2 Maria, que não a Maria de Nazaré, ela resolve procurar a campa de Jesus para que pudessem embalsamar o corpo dele. Leva aquele vidro de perfume que ela havia guardado. E aí, quando ela chega onde Jesus estava enterrado, a pedra já havia se movido. Jesus havia ressuscitado. E 2 soldados foram colocados lá, que era para os discípulos não roubar o corpo e dizer que Jesus havia ressuscitado. Mas quando ela chegou lá, nem os soldados que estavam com segurança estavam próximos. Eles entram dentro daquela catatumba ou daquela campa, procuram o corpo de Jesus e não encontram. Mas quando ela está saindo de fora, as outras 2 saíram correndo para avisar o que tinha acontecido. Ela vê um homem de costa, ela vê uma imagem de costa. E quando ele se vira, ela pergunta: onde está o meu mestre? Aí ele diz: Maria. Né? Aí ela já sabe
que era Jesus. Ela corre para abraçá-lo. Mas ele fala: não, Maria, eu ainda não estou pronto. Rezam as tradições que depois do seu desencarne, Jesus poderia ter descido ao Vale dos Suicidas para tirar Judas da condição que ele estava. Porque o único erro de Judas foi tirar a sua própria vida. Então ele ainda poderia estar envolvido com aqueles fluidos pesados das zonas umbralinas. Talvez por esse motivo ele falou que ainda não estava pronto. Porque a sua condição espiritual era tão rarefeita que Maria pudesse pôr a mão nele, sua mão afundaria, talvez ela até morresse do coração naquele momento. Mas ele fala: não, eu ainda não estou pronto. Agora vá e avisa os meus discípulos que eu estou aqui. Ela vai, avisa os discípulos, mas a maioria nunca acreditava nela. Principalmente pelo seguinte: como é que Jesus poderia ter se apresentado primeiro a uma prostituta e não a um deles? Principalmente Tomé tinha esse pensamento. Mas ela, depois, é lógico que Jesus aparece, né? Depois do seu desencarne, como diz ele, subiu aos céus, e Maria quer acompanhar todos os discípulos na casa do caminho. Mas todos recusam que ela os acompanhe, talvez ainda por aquela fama que ela trazia. E aí ela fica sozinha, na mesma praia onde ela tinha encontrado Jesus. É quando vem uma equipe de leprosos que vem batendo umas tábuas, avisando que eles estão vindo para que as pessoas se escondessem quando eles passassem. Mas ela, naquele exato momento, tem vontade de se esconder, mas ela pensa: não, eu vou ficar aqui. Talvez era isso que Jesus fizesse. E ela fica. Os leprosos se aproximam e falam: olha só, saia porque somos nós os leprosos. Aí ela pega e fala: vocês chegaram um pouco tarde, porque ele desencarnou, ele morreu. Aí ela começa a falar de Jesus para os leprosos. Ela começa a contar as histórias dele. Muitos choravam de alegria, de felicidade, porque pelo menos tinham ouvido a história deles. E se despedem dela para ir embora. Aí conta a história que quando eles estavam fazendo uma última curva, 2 crianças acenaram para ela, sorrindo. Aí ela tem aquele leve pensamento: essa é a primeira família verdadeira que eu tenho. Aí ela toma a decisão de ir atrás dele, de ir ficar com eles. E foi isso que ela fez. Ela vai com eles. Aí fala que todo final de tarde, ela tem uma reunião com eles para falar de Jesus. E ela fala: vocês, leprosos. Né? O início da palestra dela é: vocês, leprosos. Até que 10 anos depois, ela vê uma mancha rosa no seu corpo. Aí ela pega um gravetinho, ela tenta cutucar aquela mancha rosa, mas ela vê que não sente dor. Ela sabe que naquele momento ela também tinha adquirido a lepra. E ela se sente feliz, porque agora na carne ela tinha a oportunidade de também pagar todos os seus erros. O tempo vai passando, ela vai se deformando por causa da doença, e ela está sentindo que vai desencarnar. Quando ela está sentindo que vai se desencarnar, ela resolve procurar Maria Santíssima, ou Maria de Nazaré, que havia curado um dos leprosos também. E esse leproso falou: tu és Maria, mãe do Altíssimo. Por isso, a partir de hoje, chamarás Maria Santíssima. Quando ela está chegando próximo de onde Maria está, ela se sente desfalecer, ela cai no chão,
Maria vê que tem alguém caído, recolhe e sabe que é Maria de Magdala. Leva ela para casa, ela fica 3 dias inconsciente, ela começa a desencarnar, e aí é quando Jesus aparece, naquela mesma praia, e ela, de forma espiritual, ao encontro dele. Ele fala: Maria, tu prometeste a mim que um dia daria a tua vida. Então venha, porque eu aceito, e levou ela ao céu, onde hoje ela criou essa fraternidade do cálice. Essa fraternidade do cálice, ela cuida principalmente das pessoas que estão sofrendo determinadas obsessões. Então, quando a gente precisar fazer uma prece, fazer um pedido, para quem quer, de qualquer um de nós, ou qualquer pessoa que estejam passando por um problema obsessivo, que nós procuremos Maria de Magdala, ou pelo menos a sua equipe de fraternidade do cálice, entendendo que se existir uma Maria dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, gritando por uma transformação, que nós procuremos pegar os ensinamentos de Jesus para que faça essa transformação em nós, sem titubear em nenhum momento. Porque a transformação acontece quando nós queremos, independente de qualquer situação, sem a gente ficar preocupado com o que nós fizemos, mas que nós possamos seguir um novo caminho daqui para frente, amando todos aqueles que estão à nossa volta. Muita paz a todos.